Saudações, espero que estejam tudo bem com vocês, passado todo esse momento, né? Faz um tempo que a gente não se encontra pessoalmente, mas eu acho que é importante a gente tratar hoje de um tema que cai nos vestibulares com uma certa frequência. Hoje é a nossa aula de sociologia, tá? Para quem não me conhece, eu acho que todos me conhecem já, meu nome é Fernando, tenho 33 anos, sou formado em História, eu fiz meu mestrado em Ciência Política e estou aqui nas frentes de atualidades e formação política junto com o professor Adriano, e nas aulas de sociologia às quartas-feiras com vocês. E hoje o tema é bem importante que a gente vai tratar, já estava já no meu cronograma, se vocês não pautassem alguma outra coisa tal, e é um tema de extrema importância, né? Porque a gente está convivendo agora nos dias atuais. Domingo nós tivemos um processo eleitoral, no final do mês nós teremos um outro processo eleitoral, onde nós vamos às urnas para decidir o futuro do nosso país. Porém, hoje nós vamos falar um pouco sobre democracia e cidadania, justamente falando que não é só por meio do voto, da urna, que isso se caracteriza como um processo democrático. Sempre lembrando que é de fundamental importância a gente entender todos esses processos das eleições e tal, mas sempre tendo como um norteador de que ela não se encerra, os nossos deveres não se encerram com relação à democracia, com relação ao Estado democrático de direito, não se encerra só por meio do voto num domingo, seja no primeiro turno, seja no segundo turno. Então, um tema que eu pesquisei nos vestibulares, com que frequência que caía, caiu no vestibular de 2014 da Universidade Federal do Sergipe, caiu na Universidade Federal do Ceará, caiu na Universidade Federal da Bahia, caiu na Universidade Federal do Maranhão, caiu na Universidade Estadual de Londrina, UEL, caiu na Universidade Estadual daqui da nossa, da Unesp, caiu na FUVEST de 2017, caiu que é a FUVEST, que é da USP, né, que organiza os vestibulares da Universidade de São Paulo, caiu no vestibular da UFRJ, caiu na Universidade Estadual do Espírito Santo. Então, é um tema corriqueiro que cai frequentemente quando é cobrado o tema sociologia, que é uma das matérias das ciências humanas, né? Então, para a gente começar, né, a gente precisa compreender o que é democracia. E aí, normalmente, quando se fala em democracia, a primeira imagem que nos vem ao pensamento é a imagem do voto, né? Do ato de ir à urna. Eu acho que essa imagem ela é adequada está no fundamento da democracia. Por outro lado, o voto é dentro do próprio sistema democrático a consequência de um conjunto de ideias bem anteriores, tá? Então, acho que nós vamos deixar isso um pouco mais claro, e nós podemos dizer, se eu fosse elucidar de alguma maneira, nós podemos dizer que a democracia é aquele sistema político onde todos têm direito ao voto e as decisões são tomadas a partir do voto da maioria. Porém, nem todos são agraciados por meio dessa política pública, que é originária depois do processo eleitoral. E aí vocês podem perguntar, mas por que o voto tem que ser universal, né? Porque essas decisões devem caber a todos, e não a alguns. E eu acho que é importante que, embora todos sejam diferentes, a democracia ela parte de um pressuposto de que todos têm os mesmos direitos dentro do Estado do qual participam. Então, vocês vão ver na Constituição de 88, eu vou passar uma atividade no final da aula para vocês, que eu acho que vai ficar bem nítido assim, para vocês também essas questões. É um belo documento escrito, porém, na hora da operacionalização, na hora da aplicação dessa Constituição, infelizmente, boa parte de nós ficamos fora desses direitos do Estado, né? Portanto, dessas políticas públicas. Por isso, o voto de uma pessoa pobre e desconhecida não vale menos que o voto de uma pessoa rica e famosa. Na hora do voto, todos se igualam. E aí, novamente, eu retorno, né? Porém, na hora da distribuição de riqueza, na hora da política pública chegar na base, na pessoa pobre, normalmente, por meio de desoneração fiscal, chega muito mais na pessoa rica e famosa.
Acho que isso é bem engraçado, né? Um fator assim que é importante que vocês saibam. Agora, há um tempo, eu digo assim, né? Mas veio à tona a questão do Instituto Neymar, né? Todo mundo achando que é o Neymar produzindo e fomentando questões de cunho social, esportivo, cultural, enfim. Porém, era nada mais do que uma maneira de sonegar impostos e por meio desse instituto, você conseguir desoneração fiscal para várias questões. Então, é bom que a gente tenha ciência sobre as coisas que acontecem, né? E aí eu não estou falando mal do Neymar jogador, espero que ele seja decisivo nessa Copa que está por vir, né? Porém, do Neymar cidadão, ele meio que ele burla os processos administrativos, gerenciais, que é o que rege um Estado democrático de direito, né? E aí, uma coisa também que é fundamental o que é essa estrutura pública, né? O que é essa política pública? Normalmente, algumas pessoas dizem que o algo público é quando se algo pertence à comunidade, ao Estado e não ao indivíduo em particular. Vou dar um exemplo para vocês. Quando uma pessoa compra um automóvel com seu dinheiro, com o dinheiro particular dela, pode-se dizer que esse automóvel é um bem privado, ou seja, pertence a uma pessoa, a uma família, enfim. Por outro lado, quando a prefeitura de uma cidade adquire, por exemplo, uma ambulância, um carro de bombeiro, constrói uma escola, um postinho de saúde, um equipamento de cultura no território, enfim, aí já se trata de um bem público, porque o dinheiro gasto para essa aquisição veio da arrecadação de impostos de milhares de pessoas, inclusive de vocês. Então, é importante que a gente tenha ciência sobre essas questões. E aí é importante também, um outro ponto, a gente compreendeu, já tinha dado uma aula o ano passado, então, para quem já está desde o ano passado conosco, que foi sobre a Declaração dos Direitos Humanos. E aí agora eu gostaria de tratar um pouco sobre os princípios democráticos fundamentais. Eu acho que aí é importante notar que o direito ao voto se refere sempre a uma comunidade específica. Por exemplo, nas eleições municipais de uma cidade X, só podem votar para escolher como prefeito ou vereador as pessoas que são naturais dessa cidade. Naturais não, que moram nessa cidade, né? Da mesma forma, um brasileiro que não tem dupla nacionalidade, ou seja, que não tem direitos políticos em dois países diferentes, não pode participar dos processos eleitorais que ocorrem, por exemplo, na Itália. E aí, dessa forma, a universalidade do direito ao voto sempre está regulada pela participação de determinado indivíduo em determinada comunidade. Na Grécia Antiga, onde começou esse papo de democracia, enfim, nós temos um exemplo interessante, que eu acho que eu sempre gosto de tratar dele, que é a respeito das restrições da democracia quanto a quem tinha direito ao voto. Por exemplo, a cidade de Atenas, entre os séculos 6 e 5, 4 e 5 antes de Cristo, nós podemos verificar pelas pesquisas, enfim, que as condições para que se tivesse direito ao voto eram não ser escravo, estrangeiro ou do sexo feminino. Olha como excludente, né? Essas condições, é óbvio, fazia com que o percentual efetivo de pessoas que tinham direito ao voto não ultrapassasse, por exemplo, os 15%. Obviamente, se a gente comparar a sociedade democrática de hoje com a democracia ateniense de 2.600 anos atrás, um pouco mais, nós iremos constatar que hoje existe uma abrangência muito maior do direito ao voto, certo? As mulheres conquistaram a igualdade política na sociedade ocidental, a escravidão é uma prática completamente extinta das estruturas políticas dos estados ocidentais desde o século XIX. É preciso compreender que o verdadeiro centro da democracia é a ideia de que todos os membros de determinada comunidade têm igual direito e dever de intervir nas decisões, nas tomadas de decisões do Estado, no que se refere aos recursos públicos, e o voto é um meio através do qual esse processo pode ser realizado. E ele deve ser visto como uma consequência de um processo muito maior, e não como um ato isolado, como posso falar, em si mesmo, tá?
Portanto, o valor do voto ele reside no comprometimento da pessoa que votou com uma determinada proposta. Pois é aí que realmente transforma a sociedade. É o cuidado contínuo com essa proposta. E ela, acho que é expressa através de várias manifestações públicas que exigem direitos públicos, tais como, né, posso enumerar assim, algumas, como a justiça, a igualdade de direitos, a dignidade, as condições de trabalho, a educação, a saúde, enfim, o direito à cultura, ao lazer. E aí eu acho que é importante a gente salientar também que a democracia, embora seja cada vez mais afirmada como um valor universal, na verdade, o próprio Ocidente passou muito mais tempo afastado da democracia do que próximo a ela. Por exemplo, o continente europeu, muita gente paga pau aí, enfim, assim como o próprio Estados Unidos, mas falando especificamente sobre o continente europeu, por mais de 1.600 anos foi governado por imperadores, reis e pela própria Igreja Católica. Essas formas de governo, elas se caracterizavam pelo poder de oligarquias, de poucas pessoas, que são pequenos grupos, né, de pessoas consideradas nobres e que por isso teriam o direito de governar. Portanto, poder e política em nome de Deus sempre foi algo presente, principalmente no Ocidente. E para deixar bem nítido, tem uma passagem histórica que eu gosto de passar, que fala bastante sobre essa questão de poder político em nome de Deus, que parece que é uma coisa que a gente está vivendo nos tempos atuais, né? Mas em tempos antigos teve um processo histórico que se chamou a Inquisição, que foi criado na Idade Média e era dirigido pela Igreja Católica, que era composta por tribunais que julgavam todos que ameaçavam, entre aspas, as suas doutrinas, ou seja, o seu conjunto de leis. Esses suspeitos, né, eles eram perseguidos, julgados, condenados. As penas impostas por esse tribunal de inquisição variava, desde a prisão temporária até a perpétua, até a pena de morte na fogueira, por exemplo, onde o condenado era queimado vivo em praça pública. Um dos principais alvos, acho que bem provável vocês já tenham tido acesso no ensino médio, no ensino fundamental, de alguma maneira nas aulas de história e de sociologia, né? De alguma maneira, foi a Santa Inquisição. O que elas fizeram com os cientistas, por defender ideias contrárias à doutrina cristã, né? A gente pode pega um exemplo, por exemplo, do Giordano Bruno, que foi julgado e condenado à morte pelo tribunal, do Galileu Galilei, censurado pelas suas teorias científicas. Por sinal, o Galileu Galilei, para quem não conhece a história, ele fugiu da morte na fogueira, negando suas próprias teorias, em um ato de desespero. E eu acho que o mais emblemático foram as mulheres, que também foram alvos constantes de perseguição e receberam um tratamento cruel e violento, principalmente quando certas mulheres usavam as ervas medicinais, os chás como remédios e que expressavam um ímpeto de liberdade sexual e eram consideradas bruxas, e foram queimadas vivas em praça pública, enfim. Portanto, a democracia é fruto de um processo lento de desenvolvimento político das sociedades ocidentais. Esse processo ele se mistura à própria história do Ocidente, que ela encontrou variações relativas aos acontecimentos e às ideias que marcaram cada país, né? Então, dessa forma, acho que é importante a gente reconhecer que existem democracias mais bem desenvolvidas do que outras, por exemplo. E o que realmente tem valor dentro de uma democracia verdadeira é o comprometimento com propostas políticas que são manifestadas através da vontade popular. O voto é um meio para expressar essa defesa de um comprometimento político. Eu tenho comigo, de uma maneira bem particular, que o voto é um meio para expressar a defesa, primeiro, de um comprometimento político, segundo, de que uma nação tenha consciência de que o compromisso político, na medida em que seus habitantes estejam convencidos de defender esse bem-estar do Estado,
a qual pertence é defender o seu próprio interesse particular. Então, esses habitantes precisam ter um entendimento de classe social, eles devem entender que ele é fruto de uma construção coletiva, em favor de uma terra onde se possa viver com prosperidade, paz, segurança. É preciso que o cidadão tenha consciência clara de que o destino do seu país pertence a ele e é fruto do seu trabalho, da sua construção coletiva, de entendimento da política. Para vocês entenderem um pouquinho melhor assim, do que eu posso estar falando, a gente pode entender os dois processos de formação distintos do Brasil e dos Estados Unidos. Ambos os processos foram colonizações europeias, tá? Mas tiveram algumas diferenças. Por exemplo, o Brasil foi colonizado por Portugal, os Estados Unidos pelos ingleses. No entanto, no Brasil, o tipo de colonização foi a de exploração. Portugal via no Brasil uma terra onde a nação portuguesa pudesse construir um Estado bom e justo. Portugal via aqui um lugar onde se pudesse extrair todas as nossas riquezas possíveis. O pau-brasil, o açúcar, o ouro, para o seu próprio enriquecimento. O povoamento do Brasil funcionou por séculos através de um sistema que capturava homens escravizados, africanos, para torná-los escravos na colônia portuguesa, que hoje nós chamamos de Brasil, né? Esses aventureiros portugueses se estabeleciam na nossa terra, buscando riquezas para retornar à Europa e não para tornar o Brasil uma nação. Esses europeus brancos tiveram filhos bastardos com escravas negras e indígenas, e com o tempo essas misturas foram se intensificando, até onde tem hoje uma grande variedade racial, que eu acho que é até importante, que enriquece a nossa cultura, né? E acho que o enriquecimento da cultura é diferente da democracia racial, tá, gente? Então é bom que vocês se atentem também a isso quando vocês forem solicitados nos vestibulares aí da vida, sobre o entendimento de variedade racial e de democracia racial. Um outro ponto também importante, esses filhos da mistura racial, entre aspas, bem como seus pais, enfim, não encontraram ou enxergaram nessa terra um lugar que lhes pertencesse, por exemplo, algo que fosse de sua responsabilidade cuidar. E eu deixo um exemplo bem objetivo para vocês. Como escravizado ou filho de escravizado poderia pensar em ter posse de uma terra, já que em 1850 veio a Lei de Terras, que proibia a comercialização de terras já demarcadas pelo Estado. Então, fazia com que as terras que já estivessem demarcadas, que era a grande maioria, né, porque nós vivíamos um grande latifúndio, né, onde existia uma grande concentração de terras, porém concentrado em poucas pessoas. Um outro ponto para ser refletido, como os europeus poderiam construir aqui algo que fornecesse uma condição política, se na verdade a nossa terra foi por muito tempo enxergada por eles como local de exploração. Só para que vocês tenham ideia também, mesmo depois do fim da escravidão, em 1888, cerca de 70% da história do nosso país é marcado pelo regime de escravidão. Ou seja, os escravos libertos viram sem nenhum direito social. Portanto, eles foram jogados para fora das senzalas após a tal da abolição da escravatura, entre aspas, né? A gente já teve uma aula sobre isso, né? Para fora das fazendas, sem possuir nenhuma herança, sem nenhum bem, sem nenhuma garantia social, só sabendo lavar, passar e ser açoitado pelo seu senhorio. Portanto, a classe política do país, depois da proclamação da independência do Brasil, que foi em 1822, continuava muito distante da ideia de construção de uma nação no Brasil. E ela era constituída, em sua grande maioria, em sua grande parte, por latifundiários que tinham à frente o Dom Pedro I, filho do rei de Portugal. Tá? Um outro ponto também que é muito importante, porque quando a gente fala de democracia, necessariamente a gente precisa falar de minorias. Então, quando nós falamos de democracia, é importante discutir a questão das minorias. Nós sabemos que no sistema democrático segue a vontade da maioria dentro de determinado
meio social, que, consequentemente, sempre existirá, para todos os casos, uma minoria derrotada democraticamente. Eu costumo até trocar a palavra minoria como maioria oprimida, que são os negros, os LGBTQIA+, os indígenas, enfim. Porque, se nós pensarmos bem, faz parte de uma maioria, porém sem direito ainda a alguns direitos fundamentais do Estado brasileiro, né? E eu acho que deve ficar claro também que o mesmo cuidado que o sistema democrático acata a vontade da maioria, ele também deve respeitar a discordância dessa minoria, tá? Então, as minorias, elas não podem nunca ser massacradas, perseguidas. E o fato dessa maioria determinar as decisões a serem tomadas não devem e nem podem inibir que a minoria se manifeste através da liberdade de expressão, a sua própria discordância sobre algo que possa estar acontecendo. Portanto, a democracia, ela persegue os grupos menores, uma democracia que persegue esses grupos marginalizados pelo esse grande rolo compressor que é o poder hegemônico, enfim, que vai desde das mídias hegemônicas até o próprio Estado, até as forças policiais, as forças armadas, enfim, todos esses braços do Estado. A partir do momento que uma democracia que persegue esses grupos menores ela deixa de ser uma democracia e se transforma em um totalitarismo, tá? Isto é, o que é esse totalitarismo? É um sistema que não admite divergência de pensamento em relação às tomadas de decisão política de quem tem o poder. Se a gente for mal comparar ou bem comparar, depende muito do ponto de vista de cada um, de 4 anos para cá, meio que a gente está vivendo essa loucura, né? E esse autoritarismo de que foi legitimado por meio do voto em 2018, e que eu espero que no próximo no último domingo do mês a gente acabe com esse inferno nas nossas vidas, né? E um fato importante também, uma democracia, o eleito ele deve governar para todos, né? E não simplesmente para aqueles que o elegeram. Então, deve-se entender que o voto de uma pessoa que pertence a uma determinada minoria relativa a uma questão específica, qualquer, vale tanto quanto o voto da pessoa que participa da maioria para essa mesma questão, tá? Então, as pessoas não são melhores ou piores por participarem de grupos maiores ou menores. E eu acho que o respeito individual dos membros de uma sociedade democrática deve sempre prevalecer sobre as divergências coletivas. E eu acredito bastante que, mesmo com tudo que tem acontecido, acho que através de um certo equilíbrio e das tensões, dos conflitos, das manifestações, que acho que a vontade dessa maioria e dessa minoria prevalecerá. E esse bem-estar social será garantido, já que acho que todos os grupos eles são constituídos por seres humanos individuais, igualmente merecedores de respeito, mas que precisam ter demandas coletivas para se estruturar dentro dessa busca por direitos fundamentais dentro de um Estado democrático de direito, tá? E para concluir a nossa aula de hoje, acho que a gente já viu bastante que a democracia é um processo complexo, né, que extrapola uma simples questão do voto, né, como um fim em si mesmo. E eu acho que é importante que a gente tenha um verdadeiro espírito democrático numa noção de desenvolvimento, de envolvimento, responsabilidade, igualdade para com o meio que se vive. Portanto, acho que o voto ele mostra-se como uma consequência em uma série de valores admitidos, tais como a igualdade, a liberdade, a justiça social, nunca esquecendo que esses 3 pilares não pode ser pensado sem antes a gente colocar um aspecto que a gente já tratou nas aulas anteriores da consciência de classe, saber de onde você saiu, para onde você quer ir, saber que você saiu de tal lugar, que você vai estar numa universidade pública,
daqui 1 ano, 2 anos, enfim, mas sempre entendendo que você deve lutar justamente pela sua classe, independente de onde você esteja, seja na empresa multinacional, seja na universidade, seja na escola estadual, seja no cursinho, enfim. Então, acho que a cara e a noção da democracia, ela vai muito das demandas coletivas e dessas tensões e desses conflitos que nós, cidadãos, cada vez mais propomos tanto para o Estado quanto para a sociedade no geral, tá bom? Acho que o outro fato também que eu estava pensando aqui, acho que a gente entendeu que o estado de atraso que a democracia brasileira se encontra, quando comparada a outros países, verifica-se algumas questões, algumas razões históricas que justificam esse atraso. A principal delas, como eu disse, foi devido o Brasil ser colônia de exploração por mais de 300 anos, seguido de um processo de independência completamente alheio à população. Isso não permitiu que se formasse a consciência de um Estado em que a população pudesse ter uma relação de envolvimento e cuidado. Então, acho que o grande problema da carga brasileira deriva justamente desses processos históricos, sociais, econômicos, que a gente não pode nunca deixar de lado. E eu acredito que seja isso para a aula de hoje, tá? Muito obrigado pela paciência de todos vocês. Eu vou passar alguns exercícios, né, na sala de aula, lá no Classroom. Não se preocupem com relação à data, enfim, de entrega, mas eu peço que vocês entreguem para que a gente possa mensurar, né, se vocês entenderam a aula de hoje, enfim, tá bom? E é isso. Obrigadão pela paciência e até a próxima aula. Valeu!